vai conversar agora com a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ela é representante da bancada feminina na CPI da Covid. Boa tarde, senadora. Está me ouvindo bem? Agora sim, Maria. Boa tarde a todos. Prazer recebê-la. Vi a senhora logo cedo, logo no comecinho da sessão, mesmo antes de começar esse depoimento, que, enfim, atrasou demais, né? Porque a depoente estava reunida com seus advogados. Depois acompanhamos ali o silêncio constrangedor e ensurdecedor da depoente. Eu queria saber como a senhora viu esse silêncio e também qual a sua expectativa em relação à resposta do presidente do Supremo, Fux, em relação aos limites desse silêncio, senadora. Bom, primeiro, Maria, dizer que a decisão em forma de liminar do ministro Fux, presidente Supremo, é cristalina como água. Eu acompanhei muito pouco aí a fala do doutor Gustavo, que é especialista na área, mas eu estou em mãos, ou estava em mãos, com a decisão do ministro Fux. Ele deixa muito claro, ele divide o papel da Emanuele em dois momentos. Naquilo que possa incriminá-la, e, portanto, na função de investigada, ela tem o direito constitucional de permanecer calada. Mas ele começa, inclusive, o último parágrafo da sua decisão. Por outro lado, e aí ele explica que naquilo que apenas a envolve, no sentido dela ter tomado conhecimento ou ter agido de determinada forma, e nesse aspecto, na função de testemunha, ela é obrigada a dizer a verdade, ela não pode ficar silenciosa, sob pena de, obviamente, crime de desobediência e mais, se ela mentir, de falso testemunho. Portanto, ela incorreria em todos os rigores da lei de processo penal. Mas, diante das dúvidas, como aqui é uma casa política, acho que acertou o presidente Omar Aziz de suspender a sessão e informalmente ligar para o presidente Supremo, relatando da preocupação de nós não tomarmos nenhuma medida que fuja do escopo, do limite da decisão do ministro Fux e, portanto, ele resolveu entrar com embargos declaratórios. Mas, antecipadamente, Maria, por telefone, o próprio presidente Fux deixou claro aquilo que consta no papel, que a decisão dele foi exatamente a que eu havia mencionado. Nós agora estamos aguardando a decisão por escrito do ministro Fux. Mas acho que a comissão foi acertada também, Maria, se me permitir, porque também foi uma sugestão que eu fiz ao presidente Omar Aziz, que prontamente atendeu, de nós nos anteciparmos a um possível questionamento amanhã por parte dos advogados, quando do silêncio do senhor Francisco Maximiliano, que a gente pudesse já ter um mandado de declaratório também para a decisão da Rosa Weber em relação ao chefe, ao CEO, enfim, ao dono da Precisa, para que nós também já possamos estar munidos de uma decisão clareadora do que quis dizer a decisão da ministra Rosa Weber no que se refere ao testemunho do Francisco Maximiliano. E eu acredito que até amanhã também teremos esses esclarecimentos para que não ocorra amanhã o que aconteceu hoje. Ah, importantíssimo que saia também essa decisão em relação ao depoimento crucial do Maximiliano amanhã. Valdo Cruz tem uma pergunta para a senhora. Senadora Simone Tebet, boa tarde. Senadora, no seu entendimento, vamos supor, se a senhora que tem analisado as invoices, né, aquelas notas fiscais eletrônicas, se a senhora fizer uma pergunta para ela, para a diretora da Precisa, Emanuele Medrades, se aquelas invoices eram originais ou foram fraudadas. Nesse caso, na sua opinião, ela tem de responder esse questionamento que poderia ser feito pela senhora, ou ele pode alegar que isso estaria incriminando a diretora? Olha, Valdo, aí é a beleza do direito, né? Entra no campo da subjetividade, mas olha como a subjetividade, o silêncio também grita nos nossos ouvidos, né? Também há todo o silêncio não deixa de ser uma resposta. Porque, veja, se os documentos são verdadeiros, eu estudei o projeto da Covaxin há muito mais do que as invoices. A todo momento se comprova que ela é uma peça-chave, porque desde o dia 18 ela se comunicava por e-mails em nome da Precisa, falando em nome da Precisa e da Barack Biotech em relação a tudo, tanto que assina também contrato. Então, ela que foi mandando os e-mails, consertando os e-mails, consertando novamente os e-mails, então ela tem todas as informações na mão. Se ela se recusar a responder uma pergunta como essa, a princípio, ela já está dando a resposta, que o documento é fraudulento. Se o documento é verdadeiro, não tem por que ela não responder. Ao contrário, ao responder que o documento é verdadeiro, ela está se protegendo
como investigada. Não, senadora, o documento, a invoice, saiu mesmo, nós tínhamos autorização da Barack Biotech, nós somos a representante, o documento saiu do nosso escritório, temos aqui uma procuração registrada em cartório, com amplos os poderes. Se ela não responde a uma pergunta simples como essa, automaticamente, o que você vai depreender desse silêncio? Que ela não quer se incriminar, consequentemente, que nesse angu tem caroço. Então, é nesse sentido, e é para isso que serve a inquirição numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito. Ana Flor. Mas, desculpa, de forma objetiva, ela não é obrigada. Eu acredito, como advogada, eu entendo que aí entra na seara dela no papel, na missão ou na função de investigado. Eu fiquei na dúvida se o Valdo quer acrescentar, quer fazer mais uma pergunta, Valdo? Faltou alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para a Simone. Pode. Agora é para a Ana Flor, por gentileza. Ali. Senadora, o que a gente viu, vários especialistas falando até, o doutor Sampaio falou há pouco com a gente, o doutor Gustavo, que existe esse problema original da CPI, que é uma quebra indiscriminada até de sigilos, que fez com que pessoas que eram apenas testemunhas se pudessem pelo menos alegar que já são investigadas. Eu queria a sua avaliação sobre isso. A senhora é advogada, já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o quanto isso realmente pode ser um entrave para a CPI, quer dizer, as pessoas que estão tendo sigilo quebrado podem talvez chegar ao banco ali de depoentes e dizerem que não vão dar mais informações. E também um outro fator, que é essa questão da Polícia Federal, pela segunda vez, às vésperas de um depoimento à CPI, inicia uma investigação que ajuda nesse argumento do depoente de que ele é, na verdade, investigado, não apenas testemunha. Será? Bom, começando do final para o começo, de forma bem objetiva, Ana, as perguntas, Ana Flor, são muito importantes. A Polícia Federal é um órgão de fiscalização e controle do Estado, não de governo. Isso precisa ficar muito claro, né? Nós temos o maior respeito pela Polícia Federal, mas ela não pode servir de instrumento para embaralhar a CPI. Aliás, as CPIs, porque eu disse isso na CPI hoje, que se nós fizermos um histórico desde a CPI do PC Farias, passando recentemente pela CPI do CARF, Operação Zelotes, nós vimos que, ao invés de entregar, né, sempre acabaram sendo utilizados em determinados momentos para atrapalhar um pouco o processo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa é uma questão que precisa ser colocada na mesa quando os três poderes se reunirem em relação à CPI. Então, acho que isso precisa ficar muito claro. O nosso respeito à instituição é da mais alta importância. A Polícia Federal presta relevantíssimos serviços ao Brasil no processo de fiscalização, controle, busca de investigar crime organizado, mas tem que ser parceira e colaborativa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, dito isso, indo para a sua primeira pergunta. Essa CPI é diferente de todas as outras porque ela não é sobre um fato só determinado ou do passado. Ela é sobre fatos determinados do presente, que tem relação de continuidade. Diante disso, nós nunca estivemos diante de tantos personagens suspeitos. Consequentemente, eu não sou da CPI, mas eu faço coro com os colegas que acham que é preciso, sim, dentro do limite constitucional, quebrar sigilo fiscal, telefônico. Nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de mais de 500 mil mortes. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo, porque que o Brasil se encontra nessa epidemia, pandemia, enquanto o mundo está saindo dela. Então, a quebra dos sigilos, eu não vejo nenhum ato arbitrário, nenhum ato abusivo, desde que, obviamente, fique apenas com os senadores. Eu não tenho acesso, porque eu não sou membro, seria falta de decoro, eu iria para o Conselho de Ética. Isso tudo está sendo muito bem preservado e sigiloso. Bom, agora tem um detalhe da consequência, que é o que a Ana Flor me pergunta, em relação à quebra desses sigilos. Aí também cabe uma interpretação sistemática e uma interpretação que o direito pode fazer à luz da Constituição e à luz de esclarecimento dos fatos, e eu acho que teve um especialista que falou exatamente isso, e eu concordo. Quem sou eu para concordar, mas eu concordo, que acho que foi o doutor Gustavo. O fato de você ter a quebra do seu sigilo, seja ele qual for quebrado, não o coloca necessariamente na função, no papel de investigado. E mesmo que o faça,
não faz com que você tenha o direito a permanecer calado sobre tudo, apenas naquilo que te incrimine. Então, entre uma coisa ou outra, eu acho que a comissão está fazendo certo. Sem a quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, enfim, nós não conseguiremos chegar àquilo que precisamos. Que está muito claro a presença de crimes, no plural, contra a administração pública, no caso da Covaxin. O que não está claro é quem são os autores. Nós temos a corrupção. Quem são os corruptos e quem são os corruptores? Onde está a corrupção ativa e onde está a corrupção passiva? Esses autores, esses personagens precisam vir à luz, porque os fatos mostram, por tudo que temos, vídeo, testemunha, documentos, e no encontro de contas do contrato da Covaxin, é que houve crimes de... agora está discutindo prevaricação, que eu deixo para um outro momento, mas crimes de tráfico de influência, de advocacia administrativa, de corrupção ativa, de corrupção passiva, de direcionamento de licitação, com uma empresa, inclusive, que não podia estar fazendo parte do processo, e até mesmo por ter mais de uma pessoa, mais de 2 pessoas envolvidas, de organização criminosa. Agora, quem são os membros dessa organização criminosa? Quem são os corruptos, quem são os corruptores? Daí a necessidade de abrir esse leque, e por isso a gente está diante de uma CPI atípica, embora atípica, com grandes chances de ter um resultado extremamente positivo para a população brasileira, de esclarecer a verdade diante dessa fatalidade que o Brasil está vivendo nesse momento. Sei que ainda há muita CPI pela frente, né, senadora? A gente amanhã deve ter aí a prorrogação por mais 3 meses, mas não há dúvida que nesses quase 3 meses de CPI, o trabalho já está rendendo, né? A gente já está vendo consequências importantes. A CPI já mostrou o seu valor. Eu acho que quanto a isso não há a menor dúvida. Natuza Neri tem uma pergunta para a senhora. Senadora Simone, boa tarde. Eu queria pegar uma carona na sua resposta sobre não ver necessariamente problema na quebra de sigilo, porque não enxergaria como automática a condição de investigado daquele depoente que teve o sigilo quebrado. E eu acho que essa discussão de hoje, da depoente de hoje, ela pode estar escondendo algo muito mais sério e muito mais grave, que é a tentativa de depoentes de cavarem a condição de investigados e fazerem isso por meio da Polícia Federal. Quem disse isso hoje, levantou essa lebre, foi o próprio presidente da comissão, Omar Aziz. Como a comissão parlamentar de inquérito, ela tem ali, ela cumpre um papel de judiciário, né, porque ela faz uma investigação própria de judiciário, a Polícia Federal, portanto, é um braço auxiliar, ou tem que ser um braço auxiliar dessa função de judiciário, neste inquérito. E o que pode estar acontecendo neste momento é, de alguma maneira, alguma parte da Polícia Federal estar sendo usada para lavar, a despeito de tentativa de virar investigado, transformar pessoas que poderiam prestar esclarecimentos importantes numa comissão parlamentar de inquérito, colocá-las na condição de investigados, justamente para ter o direito ao silêncio. É como se uma parte da Polícia Federal, segundo a visão de Omar Aziz, estivesse ajudando nesse pacto do silêncio para impedir que a CPI avançasse. Eu queria, então, o seu olhar, senadora, sobre esta possibilidade, se isso está lhe preocupando, sem esperar que a senhora faça um juízo de valor, mas só pelo simples fato de haver aí elementos esquisitos nas palavras do próprio senador Omar Aziz. Bom, Natuza, eu não só concordo com você, como faço, sim, juízo de valor sem problema nenhum. Até respondendo ao Valdo, rapidamente, eu tangenciei a resposta a você, de alguma forma. A Polícia Federal não pode continuar servindo como instrumento para atrapalhar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi a resposta objetiva que eu dei para o Valdo. E agora você me pede que, de uma certa forma, destrinche isso, eu não tenho problema nenhum em fazê-lo. Concordo com você, mas é importante lembrar que quando nós falamos que os poderes são independentes, embora harmônicos, nós estamos dizendo que os órgãos são independentes, mas harmônicos. Portanto, os órgãos de fiscalização e controle são harmônicos. Leia-se, tribunais de contas,
o Poder Legislativo, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, as procuradorias regionais, a Controladoria-Geral da República, os órgãos de fiscalização e controle como órgãos dos poderes. Se os poderes são harmônicos, os órgãos também o são. E quando isso não acontece, quando há ruído nessa relação, entra o Poder Judiciário. Essa situação que aconteceu hoje, não acho que foi uma coisa ruim. Suspende-se os trabalhos da comissão, coloque-se a bola no chão e vamos acionar o poder que pode dirimir essas dúvidas e esses conflitos, que é o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está sendo acionado nesse momento para dizer o que é investigado, o que é testemunha, à luz desse fato que você mencionou. Ontem, exatamente ontem, um dia antes da Emanuela vir à CPI, ela foi ouvida pela Polícia Federal na função de investigada. O advogado disse, não, é porque a própria CPI a colocou na função de investigada quando resolveu quebrar o sigilo dela. Eu expliquei anteriormente, o fato de quebrar sigilo pode protegê-la no sentido dela não ter que dizer algo que possa incriminá-la, mas ela continua como testemunha. Quem pode dizer se ela é testemunha ou investigada, em que moldes se dá isso agora, vai ser o judiciário quem tem pela Constituição a palavra final. Acho que, repetindo, nada veio por acaso, o judiciário vai ter dois momentos. Esse, que ele está agora nos embargos declaratórios, tendo que definir para a Emanuele, vai ter que definir para o Francisco amanhã, de dizer que sim, eles naquilo que pode incriminá-los, eles podem ficar calados, mas naquilo que envolve a ambos e que eles estão na função de testemunhas, eles são obrigados a dizer a verdade. Se mentir é falso testemunho, se negar a falar, eles incorreram em crime de desobediência e mais ainda. Eu acho que está muito perto do judiciário ser provocado em relação ao papel da Polícia Federal e o que a ação da Polícia Federal interfere ou não interfere na condição daqueles que são chamados a depor na CPI. Senadora, Marcelo Lins aqui, aproveitando a sua deixa aí em relação a essa questão, a gente está aguardando a possível retomada, digamos, da sessão, vamos ver se vai voltar o depoimento da funcionária lá da Precisa. Sobre essa questão de se manter calada para toda e qualquer pergunta, inclusive as mais triviais, aquelas que claramente, para todos que estão assistindo ali, não seriam capazes de incriminar quem está prestando esse depoimento. Vocês discutiram algo sobre sanção, punição, naquela call, para usar uma palavra do nosso português atual, com o presidente Fux do Supremo, sobre o que fazer de fato isso? A senhora já deu uma dica aí na história da desobediência, mas foi discutido isso mais a miúde nessa conversa? Na conversa informal que tivemos com o presidente, ele foi taxativo em confirmar aquilo que nós já tínhamos visto na sua decisão. Ele falou, não sei qual é a dúvida, eu deixei muito claro na minha decisão. E, consequentemente, o presidente Omar Aziz tem todos os poderes na condição de juiz desse processo ali na CPI, que são os poderes determinados pelo Código de Processo Penal. Ela pode ser presa a depender do que ela responder ou deixar de responder à luz do entendimento da CPI, sim. Nós não queremos chegar a isso, não acredito que vamos chegar a isso. Ela está na mão de um bom advogado que vai saber entender, interpretar a resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas a resposta é sim, não só para ela, como também amanhã para o Maximiliano. Mas eu acho que de tudo, para quem está nos assistindo, Marcelo, se você me permitir muito rapidamente, não são filigranas jurídicas. As pessoas às vezes que estão olhando e que não são advogados como nós, ou não são jornalistas, ou que estão, que são médicos, que são profissionais liberais, que são professores, são jovens que estão assistindo a Globo News, para falar, mas eles estão querendo chegar aonde com isso? Por que isso é tão importante? É muito importante lembrar que de tudo que nós já vimos agora, na primeira fase se confirmou a omissão dolosa do governo federal em não comprar vacinas e atrasar na compra das vacinas, o que levou a essa tragédia humanitária no Brasil. E agora, uma tentativa célere, rápida, desorganizada, com graves suspeitas de corrupção, de compra de vacinas, que não tem eficácia. Eu fiz um comentário no meu Twitter recentemente e as pessoas brincaram. Eu falei, imagine nós comprarmos a Covaxin,
que não tem autorização da Anvisa, que não tinha autorização legal para comprar essa vacina, porque nós não podíamos comprar a vacina com autorização sanitária da Índia, isso não era permitido quando assinou o contrato, de uma vacina que eu não sei se eu estou aplicando soro fisiológico no braço de um trabalhador que depois vai pegar um transporte coletivo achando que está protegindo, pode se contaminar e contaminar quantas pessoas. Então, o assunto é muitíssimo grave, porque é caso de polícia mesmo, não é só caso de corrupção, é crime contra a saúde pública, saúde preventiva da população brasileira. Então, não é requinte de detalhes, eu quero explicar para a população que a gente está buscando a verdade, porque o assunto é muitíssimo sério. Nós não estamos falando de um contrato irregular para comprar Pfizer, para comprar Coronavac, para comprar AstraZeneca até, que são vacinas que de alguma forma a gente conhece e sabe da eficiência. Nós estamos falando, além de tudo, de uma vacina que não temos autorização da Anvisa ainda de forma definitiva, nem provisória a tínhamos naquele momento, porque a gente não sabia da validade, da eficácia dela. Olha a gravidade e da responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando foi celebrado o contrato, não havia nem o certificado ainda de boas práticas pela Anvisa. Esse certificado só apareceu em junho, então não tem racionalidade nenhuma, né, senadora? Da PF tem uma pergunta para o senhor. Senadora, queria acrescentar algo. Ah, diga, por favor, senadora. Nós estamos tentando descobrir, assim, fiquei encarregada de olhar todo o processo que só chegou a mim agora desse tamanho. Mas a gente está tentando descobrir até que naquela época, ou saiu inclusive noticiado, havia uma matriz de risco informada pelo jurídico do Ministério da Saúde, com pelo menos 6 itens graves em relação à vacina, inclusive a questão de temperatura, de eficácia. Então, você está coberta de razão, Maria. É assustador o que a gente está discutindo e vendo. São tantas irregularidades, tantas ilegalidades, tantos abusos, que a gente hoje tem todas as peças do quebra-cabeça. A gente só não sabe quais são os personagens que vão aparecer nesse quadro. O quadro está muito claro, ali vai aparecer a compra irregular, ilegal, imoral de uma vacina que não tinha eficiência comprovada. O que falta saber é quem estará ali naquele quadro, sentado na mesa de negociação, como corrupto ou como corruptor. Senadora, boa tarde. Arthur da Pieve aqui no Rio. Primeiro, solidariedade, sentimentos para os senhores e senhoras no Senado e os funcionários por conta daquela colega que faleceu por conta da Covid. E, em segundo lugar, a resposta, a não resposta que talvez tenha criado mais espécie nesse início de não depoimento, né, da depoente de hoje, é quando ela se recusou, inclusive, a dizer qual é a função que ela tem na firma na qual ela tem uma função. E tentei me colocar na pele da defesa dela e na pele dela. E uma coisa que a CPI tem feito com muito rigor e com muito propósito, muito sucesso, é estabelecer cadeias de comando. Sempre tentando ver quem é que manda. Será que foi isso que passou na cabeça da defesa? Tentou não abrir uma brecha para esse tipo de inquirição? Bingo! Não sei se você joga bingo, mas eu já joguei bingo. Porque, veja, é isso que me passou na cabeça. Veja, como é que a defesa orienta a menina, que é uma pessoa humilde, assim, a princípio, comparada ao alto escalão, a se recusar a informar algo que é público. É fácil. É só eu ir no Ministério do Trabalho ou pegar a carteira de trabalho dela, ver se ela está registrada como funcionária. É funcionária? Ok, é funcionária. Não é? Eu busco a razão social dessa empresa. E eu vou ver se, de alguma forma, ela é sócia majoritária, minoritária, se ela tem alguma relação societária com a empresa. Se não, a empresa está contratando como terceirizado. Enfim, ela não tinha por que se negar a uma resposta que, ao contrário de prejudicá-la, só poderia vir a protegê-la. O advogado é advogado dela e advogado do chefe dela. Então, nesse aspecto, o advogado está defendendo quem dentro do processo, né? Com que intuito? A gente realmente se surpreendeu com essa não resposta dela, e isso só faz embaralhar ainda mais o processo. Muita coisa vai vir. Eu repito, dentro do processo da Covaxin é o que a gente tem mais de elementos probatórios, que a gente tem digital, e não vamos nos esquecer, a Precisa é empresa não grata, ou seja, persona não grata, né? É uma empresa que não é bem-vinda na administração pública, porque ela é sócia da Global. Vamos lembrar que em 2015 ela deixou de entregar, eu não me lembro, lá para funcionários da Petrobras, alguma coisa ligada a medicamentos.
foi anulado, eu não sei, um contrato, eu não me lembro, de 500 milhões em 2015 com a Petrobras. Em 2017, em doenças raras, ela, a princípio, tinha um contrato para entregar medicamentos. Até hoje isso está sub júdice, me parece. Agora, em relação a esse contrato, diante dessa parceria ou dessa sociedade com a Global, como é que, por mais que eu tenha dispensa de licitação, o Ministério da Saúde utiliza de uma empresa que, a princípio, pelo rol, ela não poderia ser contratada com o Ministério da Saúde, porque é fácil puxar a lista e nós temos lá todos os elementos online interligados com todos os órgãos estatais do Brasil para ver que essa empresa não poderia assinar um contrato com o Ministério da Saúde. Então, enfim, fio desencapado para todos os lados e não está fácil para o Ministério, não está fácil para o Ministério da Saúde e para as pessoas envolvidas, pelo menos no que se refere ao contrato da Covaxin. Olha, só a aceitação de ter a Precisa como intermediária já seria um escândalo, pelos motivos que a senhora mesma agora expôs, né? A gente lê Precisa, mas a gente pode ler Global, porque os sócios são os mesmos. E essa empresa está sendo investigada, o próprio Ricardo Barros está sendo investigado por esse outro caso, à época que era ministro da Saúde, que essa empresa não deu os insumos que prometeu e recebeu o dinheiro. Então, só para finalizar, senadora, o quão importante a senhora acha que seja o depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, para ligar os pontos dessa investigação? Bom, primeiro que é um espaço que ele tem para fazer a sua defesa, né? É preciso dar ao parlamentar, a qualquer servidor, o direito de falar. Ele quer vir depor e a CPI quer ouvi-lo, tá? A princípio marcado para o dia 20. Acho que a grande questão que paira, a dúvida que paira sobre o líder do governo é por que ele aparece tanto em tantos contratos relacionados à compra de vacinas que supostamente são irregulares. Porque ele não aparece só em relação a essa vacina. Nós estamos falando de uma possível ligação dele com uma vacina que poucos estão lembrando, de um contrato de 5 bilhões de reais que não foi para frente porque a próprio laboratório chinês desconfiou de alguma coisa, que é a convidência, não é isso? Do laboratório CanSino. Então, ele aparece lá, inclusive com um sócio que era lá da empresa, era lá de Maringá, da região dele. Ele aparece sendo citado pelo deputado federal bolsonarista em relação a essa negociação da Covaxin. Nós temos a AstraZeneca dentro do processo. Então, é preciso investigar. Ele foi ministro da Saúde quando a Global teve contrato em 2017, contrato esse que não foi cumprido. Então, acho que é o momento do ministro, líder do governo, vir a CPI fazer os esclarecimentos devidos, não só em defesa própria, mas também para elucidar os fatos. A gente não sabe o que pode sair dali. Pode sair tudo, como pode não sair nada, mas, de qualquer forma, hoje, neste momento, é fundamental nós ouvirmos o líder do governo. Senadora Simone Tebet, obrigadíssima por estar aqui com a gente, dando essa entrevista. E vamos aguardar, então, a decisão de Fux sobre a retomada ou não desse depoimento da Emanuela, diretora técnica da Precisa, ainda hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.